Bom, galera, chegando aqui para falar sobre mais uma partida, né? Mais um jogo da série entre Spurs e Timberwolves. San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves protagonizaram nessa terça-feira o quinto jogo da série, né? Série que vinha empatada em 2-2. No último jogo nós tivemos o Wembanyama sendo ejetado, né? O principal jogador do San Antonio Spurs e talvez um dos principais jogadores da liga hoje, sendo ejetado por conta de uma cotovelada, né, que ele deu ali no jogador do Minnesota, no Naz Reid. E até havia alguma especulação de que ele poderia ser suspenso por conta dessa ação, mas acabou que ele não foi suspenso, né? A liga decidiu só puni-lo com a ejeção do jogo com o jogo anterior. E ontem nós tivemos o retorno dele à série, né? Tivemos o jogo 5 lá em Santo Antônio e o Spurs amassou, né? E o Spurs aplicou 126-97, né? Quase 30 pontos de vantagem. Um jogo que começou com o Spurs voando. O Wembanyama veio para esse jogo desde o começo dele querendo dar uma resposta, né? Meio que como um pedido de desculpas pela besteira que ele fez no jogo anterior. Ele começou fazendo 11 pontos logo de cara no começo do jogo, né? Ele terminou o primeiro tempo, o Spurs começou o primeiro tempo ali abrindo uma run enorme, né? Depois, se não me engano, foi quando ele sentou um pouco para descansar ali. O Minnesota começou a voltar para o jogo, né? Começou a entrar no jogo e até conseguiu chegar um pouco próximo do placar, tanto que o primeiro quarto terminou 34-31, mas essa diferença chegou à casa dos 15, né? No primeiro tempo, no primeiro quarto ali. Mas o Minnesota foi valente, correu atrás ali e conseguiu diminuir para só 4 pontos de prejuízo, né? Muito por conta do Anthony Edwards, né? Que jogou muito bem. E aí foi pro segundo tempo, pro segundo quarto, né, a segunda parcial. De novo o Spurs garrou, né, de novo o Spurs abriu uma boa diferença. A parcial terminou 25-17, né, e foi pro intervalo vencendo por 12. Foi pro intervalo vencendo por 12 pontos de vantagem. E seguiu bem no terceiro quarto também. Só que assim, houve momentos e momentos, né, esse jogo foi recheado de runs. Uma hora o Spurs abria 15 pontos de vantagem, aí logo em seguida o Minnesota ia lá e diminuía para 2 posses, né? Para 6 pontos, para 7 pontos. E aí a gente pensava, poxa, o jogo vai ficar equilibrado. Mas aí do nada o Spurs lá acordava e metia mais 5, 6 pontos seguidos. E assim, foi a tônica do jogo, né? Foi seguido de runs, até que depois de um tempo assim no terceiro período, deu uma equilibrada ali, uma cesta para lá, cesta para cá, cesta para lá, cesta para cá. Só que no finalzinho do terceiro quarto e no quarto período, aí a coisa desandou. Aí a coisa desandou para o Santo Antônio. Minnesota não venceu nenhuma parcial desse jogo, né? Por isso que eu falo que foi um atropelo, porque o Spurs venceu todas as parciais. Teve momentos assim isolados do jogo em que o time encaixou, se aproveitando também de algumas ausências do Wembanyama, né? Por cansaço, né, pela intensidade do jogo. Ele precisou ir para o banco em alguns momentos. E aí o Minnesota crescia em cima disso, né, mas não sustentou, né, não conseguiu lidar com isso. Até porque depois do primeiro quarto absurdo que o Wembanyama fez, e o segundo quarto também, né, ele fechou o primeiro tempo, se não me engano, com 21 pontos. Deixa eu até resgatar aqui, se não me engano foi isso mesmo. E ele terminou o jogo só com 27. Então assim, no segundo tempo todinho ele fez 6 pontos só. Mas assim, nem precisou muito dele pontuar no segundo tempo. Porque o redor dele, que não estava aparecendo no primeiro tempo, né, inclusive um primeiro tempo muito fraco do Kessel, do Vassell, do Fox. O Fox foi bem mais ou menos assim no primeiro tempo, mas veio bem no segundo, né? O Dylan Harper também não estava jogando nada no primeiro tempo, estava assim,
foi o pior primeiro tempo que eu vi do Harper na liga até hoje. Né? Ele que é um calouro, com o primeiro ano dele, e tem tido um impacto muito bom no time. Né? Sempre quando ele entra, ele acrescenta alguma coisa. Só que nesse primeiro tempo, no primeiro tempo desse jogo, ele foi muito abaixo. Ele tava, parecia que o restante do time estava em outra rotação, né? O Embiid estava ali querendo destruir, com sangue nos olhos, né? Mas o restante do time parecia que estava ali, né? Mas meio devagar, tal. Não sei se eles estavam só querendo passar a bola pro Embiid e fazer a numeração dele, né? Fazer história, mas essa foi a impressão que passou, né? Assistindo o jogo, a impressão que deu é que o time não estava na mesma rotação do Embiid. Mas aí na volta do intervalo, chegou o segundo tempo e eles entraram no jogo, né? Stephen Castle, gigantesco no terceiro quarto, no quarto período também, né? Ele veio pro jogo. Ele só fez 17 pontinhos no jogo justamente por conta disso, porque o primeiro tempo foi muito, muito abaixo, né? Mas no segundo tempo cresceu. Keldon Johnson, vindo do banco também, nossa, que jogo do Keldon Johnson. Muito assim, muito participativo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né? Mais no segundo que no primeiro, eu acredito. Mas ele foi muito importante, muito impactante no jogo, né? Tanto que ele fez 21 pontos vindo do banco, né? Jogou 22 minutos e fez 21 pontos. Ele acertou 8 de 11 arremessos da quadra, né? Então, impacto super positivo dele, né? Terminou com mais de mais 17. O Dylan Harper, que eu estava falando dele, ele só fez 12 pontos no jogo. Muito por conta também do mesmo cenário, né, do Stephen Castle. O primeiro tempo deles também foi muito fraco, muito fraco. Eu acredito que o jogo seguiu meio que parelho, assim, em alguns momentos, né, com muitas runs do Minnesota para encostar, e depois o Spurs ela acordava e saía um pouco, desgarrava um pouco. O jogo seguiu muito dessa tônica, muito por conta desse primeiro tempo fraco da equipe. E também por conta do péssimo aproveitamento deles de 3, né? Porque da linha dos 3 pontos até o finalzinho do jogo ali, né? Onde os reservas entraram na quadra, o Spurs só tinha acertado 9 bolas de 3 no jogo, a mesma quantidade que o Minnesota. Os dois times, né? Cada time tinha acertado 9 bolas de 3. Então assim, foi um jogo muito errático dos dois lados, né? De 3. Mas principalmente do Spurs, né? Porque costuma ter um aproveitamento maior. O Minnesota não tem tanto aproveitamento de 3 assim na liga nessa temporada, mas o Spurs tem. Né? O Spurs tem os caras ali muito bons. Tem o Champagne, tem o Harrison Barnes, que tem jogado pouco nesse playoff, mas sempre que entra ele acrescenta, né? Tem o próprio Harper, ele é bom de bola de 3 também. O Castle, de vez em quando mata essas bolas ali de 3. O Vassell, pra mim é o principal sniper do time principal, né? Do time titular. Ele e o Champagne ali, os dois são os snipers de 3. Só que assim, o time foi muito mal. Até o próprio Wembanyama, ele arremessa de 3, né? O cara é completo, o cara faz tudo. Só que ontem tava com aproveitamento horrível. Aqui, ó. O Champagne acertou 2 de 8. Ele tentou 8 bolas de 3, só acertou 2. O Embiid tentou 5, acertou 2. O Fox tentou 4, acertou 1 só. O Vassell tentou 7, acertou 2. Então, assim, foi um aproveitamento horrível. E mesmo assim, para você ver a discrepância entre as equipes, né? Para mim, o Spurs é muito melhor que o Minnesota e demonstrou isso hoje. Porque mesmo com o aproveitamento horrível do perímetro, ainda chegou no final e aplicou quase 30 pontos de vantagem. Né? Chegou na metade do quarto período ali. Na metade do quarto período, o Minnesota já podia colocar os reservas em quadra já, porque já tinha ido pro vinagre, já tinha acabado o jogo. Mas eles ainda jogaram alguns minutinhos ali, né? Depois, faltando, se não me engano, 2 minutos para acabar, ou pouco mais de 2 minutos, 3 minutos ali. Aí os reservas entraram, né? E encerraram o jogo. E ainda assim os reservas chegaram e começaram a matar a bola de 3, né? Então, né, a diferença já estava na casa dos 20 e poucos ali, e chegou no final só aumentou com os reservas, né? Então, assim, foi um jogaço do Spurs, né? Apesar do primeiro tempo fraco do coletivo, né? No segundo tempo o time apareceu, né? O Wembanyama não precisou fazer muita coisa no segundo tempo. E abriram 3-2 na série, né? Agora estão a um jogo de enfrentar o OKC na final do Oeste dessa temporada. Assim,
é o confronto mais aguardado, né? Acredito eu, dessa temporada. Porque na temporada regular o Spurs já chocou a NBA vencendo quase todos os jogos, quase todos os confrontos contra o OKC, o Spurs venceu. Se não me engano, eles jogaram 5 vezes um com o outro aí na temporada regular e o OKC venceu uma só. Isso que o OKC foi o melhor colocado na fase de liga, né? Na temporada regular. E mesmo assim, o Spurs tem doutrinado o OKC, né? E se vencer mais um jogo de Minnesota, teremos essa final aí do Oeste. Né? Tá 3-2 a série. Agora a série volta lá para Minnesota, né? Para Minneapolis. E vamos ver. Vamos ver aí o que vai ser, se o Spurs fecha o caixão, se o Minnesota ressurge aí para forçar um jogo 7. Lembrando que se forçar o jogo 7, o jogo será no domingo. Né? O próximo jogo entre eles vai ser na sexta-feira, né? Amanhã. Hoje teremos o jogo entre Pistons e Cavs. Amanhã não temos jogo. Na quinta-feira não tem jogo agendado. Os dois confrontos. O jogo 6 entre Spurs e Timberwolves e Cavs e Pistons. Os dois confrontos estão marcados para sexta-feira, né? Então assim, vamos ver. Né? Eu acredito que não terá jogo 7, sinceramente falando, porque a diferença entre os dois times ficou muito evidente hoje. Né? Apesar do Minnesota ter tentado de todas as formas ali, o Spurs só é melhor. Né? Só é melhor e eles têm que aceitar isso. E é isso. O que você achou do jogo? Você assistiu o jogo? Você tem acompanhado o Spurs? Tem acompanhado a série? Você acha que se o Spurs for para a final ali, eles conseguem derrotar o OKC? O OKC não perdeu nenhum jogo ainda nos playoffs, hein? O OKC vem com tudo aí nessa final. E tá com tempo de descanso, né? Mas aí, deixa seu comentário. Deixa o like, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever. Ativa o sininho ali para receber notificação. E é isso. Ainda hoje eu volto para falar sobre o confronto entre Cavs e Pistons. E é isso. Mais tarde tamo aí de novo. Valeu!